Olha, eu já estava esquecendo de colocar gravar aqui. Já aproveitando a avisar os novos que o nosso estudo é gravado. O Wilson normalmente coloca depois no YouTube, ali no Face, já divulga ali, então. Daí, se não tem problema para você, vamos ver. Dar gravação aqui. Torria que estão sendo gravados. Apareceu uma câmera mesmo. Bom, então nós vamos iniciar aqui o capítulo 13, psicografia, o item 152. Vou pedir para a Silene começar a leitura. Aqui no meu livro é a página 151. Não, o item 152. 152. A ciência espírita há progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos. Aqui, trivialmente, se dava o nome de mesas falantes, e já nos achamos em condições de nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente, como o fazem os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Ainda é uma continuação depois. Como é que está na voz hoje, Vanessa? Está melhorzinha? Poderia ler o 153 para nós? Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a outro objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 e 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vidro. A substância. Podemos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem com a ponta de fora para baixo. Se mantivermos o aparelho assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiando sobre este uma folha de papel e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento, mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra em diversos sentidos o papel, traçando riscos sem significação ou letras. Se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tipologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes, torna-se inteligente. Com esse dispositivo, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar a outra. Continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando-se necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Entretanto, o médio, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos esse gênero de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar de cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas, formando-lhe o lápis ou eixo, como no brinquedo que se chama carrapeta. Sim? Sim. Então, nós Oi? Desculpa, tio, eu ia perguntar se era para me seguir. Eu acho que agora vamos passar para outro 154, né? Porque Tá bom. aqui nós estamos vendo a evolução da psicografia, então da grafia
pelos espíritos. Vamos pedir a nossa irmã Eliana e o 154 agora, o item. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico, e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada, de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do guarda-pés, numa embarcação. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico, passa-se um lápis bastante comprido, para que sua ponta assente no papel. Pondo o médio os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve. Como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum. Por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Obtém-se, assim, dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. No fim, é tudo uma sequência aqui que a explicação vamos ter que continuar lendo. Então, vamos ver Jaque Portalete, poderia ler o item 155? Bom dia, Jaque. Sim. Bom dia. Ainda por outros sinais inequívocos, se manifesta a miúda inteligência que atua. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se ele se quer reportar a uma passagem já escrita, na mesma página ou noutra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa faria com a ponta do dedo, e sublinha-a. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste de madeira se dirige para esse alguém. Por abreviar, exprimem-se frequentemente as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis, e não raro a quebra. Uma colega nova. Maristela. Maristela, 156, pode ser? Sim. Maristela, o nome dela. Vamos gravar. É que vai demorar para gravar em todos. Em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, de 3 pés, um dos quais leva um lápis. Os outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está, algumas vezes, guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, de resto, que todas essas disposições nada têm de absoluto. A mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos, é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada de faculdade medianímica. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. Então, vamos ver. Não, já que por ser antigo, né? Não, agora a outra. Já que pôs, qual é o 157 para nós? Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium.
Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como o faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns. Bom, e agora, para terminar o capítulo 158, o Valdecir, lê para nós. No começo das manifestações, quando se tinha esse respeito, a ideia menos precisa. Vários escritos foram publicados com esta divinação, comunicação de uma cesta, uma prancheta, uma mesa, etc. Hoje se compreende tudo que essas expressões têm de insuficiente ou de ironia, abstração feita do seu caráter. Pouco sério, com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e as cestas não são senão instrumentos inergentes, embora animadas momentaneamente de uma vida fictícia, e que não pode nada comunicar por elas mesmas. E aqui tomaram efeito pela causa, instrumento pelo próprio. Igualmente, se desejaria que um autor colocasse sobre o título de sua obra, que a escreveu, com apenas metálica, com a pena metálica ou de patas. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar da cesta peão que descrevemos, se serviria de um funil pelo gargalo, do qual passávamos o lápis. Ter-se aí, então, pedido de ter comunicações, de um funil, de uma gargalos, ou de uma saladeira. Se elas ocorrem por meio de golpe, esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão. Não será mais uma mesa falante, mas uma cadeira ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de extensão. Se a comunicação ocorre pela escrita, o que o portar
porta-lápis seja tudo o que se queria. E para nós, psicografia se é por pancadas e a tipologia, tomando o espiritismo e as proporções de uma ciência, torna-se necessária uma linguagem científica. Bom, aqui nós vemos uma evolução, todas as engenhocas que fizeram para uma psicografia para escrever. Então, do início, foi assim, o desenvolvimento ela era muito material e tudo. E nós já vimos que o Wilson trouxe o material ali, que ele faz uma pesquisa sempre ali e tudo. Então, antes eu acho que nós comentários vamos ver essa pesquisa do Wilson ali, o que ele nos trouxe, e daí depois ele deixa um tempo para nós também, aqui para o pessoal daí ver o que entendeu, o que achou mais importante, enfim, para trocarmos ideias. Contigo, Wilson. Bom, então vamos começar do princípio, porque, como nós sempre dizemos, no livro dos médiuns, o objetivo é trazer esclarecimento sobre esta ciência. Inclusive, Kardec alerta que ninguém pode se aventurar a entrar em trabalho numa sessão mediúnica se não conhecer os princípios básicos de como isso funciona e também dos requisitos para que isso aconteça de uma forma equilibrada. Porque se a pessoa quiser e houver um médium e realizar uma sessão mediúnica, ela vai acontecer. Mas os resultados são bem diferentes do que uma sessão em que se tem o preparo prévio e que as pessoas estejam equilibradas mentalmente e o mais possível ajustadas moralmente aos princípios de Jesus para que haja uma assistência adequada. Mas aqui eram os primórdios, isso é um pouco mais adiante. Então ele começa a fazer um estudo de como é que isso evoluiu. Como é que... Porque no começo eram só as mesas girantes, chamadas mesas girantes porque elas giravam, alguns diziam dançantes, eram espetáculos de salão, como nós vimos nos estudos anteriores. Até que Kardec começou a questionar se uma mesa que não tem cérebro poderia dar respostas inteligentes, e as próprias mesas, que eram mesinhas, na verdade, já responderam pelos métodos que utilizavam na época, que não eram as mesas que respondiam, mas a alma daqueles que viveram na Terra, os espíritos. Então começou todo esse processo evolutivo. Primeiro eram as pancadas, para chamar a atenção, depois eram essas cestinhas, e nós vamos ver aqui um estudo que nós encontramos. Primeiro vamos compartilhar com vocês esse aqui. Vamos ver a janela. Dá para ver aí? Não. Ainda não tá. apareceu. Ainda não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, vamos fazer diferente. Vamos compartilhar, interromper o compartilhamento. Eu sempre tenho dificuldade de encontrar um meio adequado para compartilhar isso aqui. Ele não me abre a possibilidade. Pausar. Agora abriu. Vamos ver aqui. Parar a apresentação. Tá, vamos de novo, então. Está meio lento meu sistema, isso que eu mandei atualizar. Vamos ver, janela. Guia do Chrome. Estudando o livro dos médiuns. Isso aqui. Agora deu? Não. Ainda não. Agora sim. Ah, demora um pouco. Tá aqui, ó, estudando o livro dos médiuns. É um capítulo que nós estamos estudando aqui, né? E aqui diz assim, aí eu peguei essa descrição melhor de inteligência artificial, né?
Só vai ter aqui esse baixar agora. Se eu clicar aqui, ele fecha a janela e ele baixa em PDF. Então, vou ter que ler desse jeito mesmo. O documento descreve diferentes tipos de psicografia e o processo de comunicação espiritual através de médiums. Ele explica, isso que nós estamos estudando, né? Os métodos de cesta peão, cesta de bico e mesinha, além da psicografia indireta e direta. Também detalha os preparativos necessários para a sessão psicográfica e as transformações biopsíquicas experimentadas pelos médiuns durante o processo. E aqui a gente começa a ver, ó, nós temos aqui do André Luiz, né? Lá acho que é o Missionários da Luz. Então ele fala aqui, ó, primeiro isso aqui, cesta peão. Isto aqui é a cesta peão. Porque a gente lê, às vezes, não tem ideia, né? Olha a criatividade deles. Faziam o tipo de um peão. Eu não sei se as pessoas botavam a mão, porque não tem o desenho, ou ela se movia sozinha. E lá descreve que ela escrevia em espiral. Eu imagino que ela começava pelas bordas e ia indo até fechar. A dificuldade é que escrevia sem espaço e sem ponto final. Então, o médium que tinha habilidade já intuitiva, ele conseguia ler. Uma pessoa que não fosse o médium já teria dificuldade de separar as palavras emendadas, né? Depois tem essa cesta de bico aqui, parece mais um esboço de um pássaro, né? Escrita mais legível, linha separada, já houve uma evolução. Aqui tem a mesinha, em que os médios botavam os dedos, era dotada de rodinhas embaixo, e numa ponta era adaptado um lápis, né? E aqui tem uma explicação. Os aparelhos são animados momentaneamente de vida artificial. Ela não tem uma vida orgânica. Vida aqui quer dizer movimento artificial. Porque você vê uma mesinha, uma cesta peão como essa, se movimentando sozinha, dá a impressão que ela tem vida. Era a palavra que usaram na época. Não, ela é dotada de movimento. E depois aqui, ó, até que chegou a psicografia direta ou manual. O comunicante atua sobre o médium, o comunicante é o espírito, né? Que move maquinalmente o braço e a mão. Aqui ele está falando da psicografia mecânica. Hoje se utiliza muito a intuitiva, a inspirada, e não muito a mecânica. A mais confiável de todas é a mecânica, porque não há uma intervenção direta do médium. Porque ele, ó, sem ter consciência do que escreve, na maioria dos casos. Observação de Kardec. A escrita tem a vantagem comparada à palavra, de deixar traços que se podem conservar. Isso aqui está no nosso capítulo que nós estamos estudando hoje, no Livro dos Médiuns. E aqui a psicografia explicada por André Luiz. A preparação para o ato e preparação do recinto. Conforme eu falei, uma casa que respeita minimamente as regras de boa conduta para que obtenha-se um bom trabalho, tem que observar esta preparação, tanto para o ato como proteção do recinto. Controle de acesso de desencarnados. Como é que isso acontece? Os espíritos protetores, vinculados às atividades da casa, eles já estão, antes mesmo da sessão iniciar, atuando. Eles preparam o ambiente. Antes mesmo dos médiuns chegarem à casa, já existe uma asepsia do ambiente. Já existe uma equipe organizada que vai permitir que alguns se manifestem através da psicografia, que não é tão comum hoje, aliás, é quase raro, e mais pela psicofonia atualmente, que é um meio mais prático. E a maioria das sessões mediúnicas, hoje, se manifestam espíritos sofredores, necessitados de auxílio. Na época de Allan Kardec, já era bem diferente. A não ser quando evocados, como no caso da obra O Céu e o Inferno, que se evocavam os espíritos felizes, os medianos, os infelizes, para ver como eles estavam e as causas do estado em que se encontravam na época no plano espiritual. Então, naquele momento, vinham espíritos para esclarecimento.
que vinham trazer luzes para essa novidade, que era o fenômeno das mesas e quem estava por trás e qual o objetivo. Hoje, nós temos, em alguns casos, alguns espíritos luminares que vêm trazer informações importantes para casa, às vezes para o movimento, mas no âmbito das federações, e algumas vezes em algumas casas. Mas, como eu disse, a maioria das casas se propõe a socorrer os infelizes, os espíritos que sofrem, alguns até com bastante ódio no coração, com atitudes de vingança. Então, tem que se ter uma preparação, tanto numa situação quanto na outra. Na primeira, quando se quer fazer um trabalho instrutivo, é para que sejam selecionados espíritos que, de fato, venham trazer coisas úteis para a sessão, que era o tempo de Kardec e algumas que ainda acontecem hoje. Nas segundas, que é o caso do socorro aos sofredores, para que se manifestem aqueles mais aptos a receberem o auxílio. Porque se não houver esta seleção, fica uma porta aberta. Eu me lembro que uma vez, um espírito que se intitula Pai Inácio, ele nos orientou como fazer o evangelho no lar. Ele perguntou, como é que vocês fazem o evangelho no lar? E na época eu dizia, não, a gente faz a abertura e pede para os irmãozinhos sofredores que estão próximos, que escutem, que participem, né? E que se beneficiem também. Ele disse, não, vocês não devem permitir qualquer um para ingressar em sua casa. Porque depois quem garante que vai sair? O que é, Celô? Nós chamávamos amigos, ele disse que não é amigo. Os amiguinhos, irmãozinhos, eles assim, tu não vai convidar, por exemplo, um marginal da rua para entrar na tua casa para que ele se esclareça, porque ele não vai. E depois os espíritos não violentam consciência, eles não vão violentar a vontade do espírito. Você permitiu que ele entre, ele vai sair se quiser. Então, desde então, nós passamos apenas a invocar Deus, né, Deus e Jesus, e pedir proteção para casa. Não convidamos ninguém para entrar. Claro que se algum tiver, ele vai participar, mas como a gente já procura fazer essa preparação prévia, ou constantemente, que é vigiar os seus pensamentos e a oração habitual, a gente já tem um equilíbrio razoável que não vai permitir um acesso de espíritos baderneiros. Mas numa sessão mediúnica, é uma equipe de pessoas. Será que todos estão devidamente equilibrados? Então, tem que haver uma preparação prévia. Para isso, os estudos. Os estudos facilitam que nós entendamos essa necessidade. Não só do conhecimento, porque Kardec disse que colocar uma pessoa sem conhecimento numa sessão mediúnica é como colocar uma criança num laboratório. Fatalmente vai dar desastre. Então, tem que ter conhecimento, tanto da parte técnica, ou seja, científica, quanto da necessidade de equilíbrio mental e moral. Então, aqui, prosseguindo, daqui, controle de acesso de desencarnados. Wilson? Sim. Desculpa, parece que nós estamos saindo do nosso roteiro do estudo. Aqui nós lemos sobre, daí o nosso item aqui, o capítulo 13. Mas é do capítulo 13. É importante, eu entendo a importância que tem, mas é que senão daí eu acho que não... Ó, Marino, aqui, ó, estudando o Livro dos Médiuns, 11, e daí ele passa para o 13. Aqui é do capítulo 13. Ó, no Livro dos Médiuns, capítulo 13. E daí ele entra nessas questões. Se tu quiser, eu paro. Então vamos abreviar um pouco, mas vamos... Então, porque eu senti que parece que estava saindo, mas tudo bem, vamos ver, então... Então tá. Aqui, ó. Eu entendo agora mais adiante. Tá. Encarnados em profunda concentração, emitindo os raios luminosos específicos, ensejando a combinação com os fluidos dos espíritos operadores. C. Médiuns em condição de atuar, muito antes da reunião, for objeto de atenção dos mentores espirituais. Explicação. No exemplo estudado, haviam 6 espíritos autorizados a se comunicarem e somente um médium em condições de ser utilizado com êxito.
Isso lá em Missionários da Luz, né? Agora, a psicografia explicada por André Luiz. Transformações biopsíquicas do médium no ato mediúnico ou em função dele. Não será simplesmente tomar a mão. E a gente sempre pensa que o espírito vem, pega a mão do médium e escreve. A gente não conhece o processo. As glândulas transformam-se em núcleos luminosos. Aqui tem uma imagem para simplificar. No cérebro, os nervos condutores devem formar um extenso pavio, sustentando a luz mental. Os lobos cerebrais, ou lobos, devem lembrar correntes dinâmicas, e a epífise emitirá raios azulados intensos. Também está lá em Missionários da Luz. A psicografia também permanece, né, explicada por André Luiz. Procedimento técnico. O comunicante posta-se ao lado do médium, enlaçando-o com o braço esquerdo e alçando a mão até o cérebro. Então, continua a explicação de como é que funciona a psicografia. Toca-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos. A pouco e pouco, a luz mental dos comunicantes se mistura às irradiações do médium, fazendo que a zona motora do sensitivo adquira outra cor e outra luminosidade. Um espírito mais elevado pode colocar a destra sobre o lobo frontal do médium para controlar as fibras inibidoras, evitando interferência do aparelho mediúnico. E aí a gente vê como é que é a psicografia, que é mais utilizada agora. Ele passa por todo aquele processo lá das mesinhas, da cestinha, e toda adaptação desde o processo inicial lá das mesas girantes, que davam pancada, mas que eram um processo para chamar a atenção. Aí eu sempre me perguntava, isso aqui aconteceu lá há mais de 1,5 séculos. Hoje o mundo já evoluiu tanto, por que não tem a psicodigitação? E, para minha surpresa, já tem. E não foi iniciativa dos encarnados, foram os próprios espíritos que indicaram. Eu também encontrei esse material aqui, ó, da psicodigitação. Dá para ver aí? Ainda não. Vamos ver um pouquinho, ver se vai. Agora sim. Tá. Psicodigitação, a psicografia na era do computador. Isso não é novo. Isso aqui foi enviado em 2015 pelo Carlos Alberto Iglesia Bernardo. Assim, recentemente, o amigo Elzio Ferreira de Souza nos presenteou com um exemplar de uma obra mediúnica sua, de autoria do espírito Yogashri Rishnam, o nome hindu, né? Yogashri Rishnam, que nos surpreendeu pela apresentação na capa. Junto ao nome de Elzio, como médium, está a palavra psicodigitação. Lendo o prefácio e trocando ideia com ele, entendemos o motivo da designação, que é mais do que exata, e o prefácio explica. As mensagens constantes desse livro foram recepcionadas durante o período de 27 de novembro de 2001 a 19 de julho de 2002. Quando eu li isso, eu pensei que foi antes da computação. Não, a computação aconteceu no final do século passado, então já existia esse processo. E daí ele continua aqui. Tínhamos concluído e publicado o livro Espiritismo em Movimento, cujos capítulos tinham sido inteiramente digitados pela confreira Diana Santiago da Fonseca, quando, em novembro de 1999, o espírito de Olindo Amorim convidou-nos à continuação do trabalho psicográfico. E aí ele argumentou, né, sem tempo para a recepção e posterior digitação, porque o que acontece quando é uma psicografia? A pessoa escreve pela psicografia, aí depois tem que digitar e mandar para uma editora. Olha o trabalho. Então é mais fácil fazer direto. Sem tempo para a recepção e posterior digitação, objetei-lhe que as inúmeras tarefas e a saúde seriam obstáculos para a continuação da parceria, tendo ele sugerido a recepção direta no computador, liberando-me do trabalho posterior à psicografia. Aventurei-me
porque no trabalho anterior tinha ele datilografado 2 capítulos, e foi assim que a psicodigitação se iniciou. E aí ele explica, eu não vou aprofundar, vocês podem pesquisar isso aí na internet, como é que acontece isso, porque a pessoa pode pensar que, o cara está digitando, mas é a ideia dele. E ele até teve esse receio no começo. Ele chegou a cobrir a tela do computador, assim, para que ele não ficasse vendo. E também vedando os olhos, porque tem gente que pode criar habilidade, mesmo sem olhar lá, ficar olhando no teclado. Eu faço o contrário, eu olho na tela e não olho no teclado. Mas eu já vi gente digitando no teclado e nem olho na tela. Então, ele tapou a tela e vedou os olhos. E a digitação continuava. E a facilidade é imensa, não precisa ter ninguém para virar o papel, porque pode digitar o quanto quiser, é infinito. Ele vai produzindo o texto e até separando, criando as páginas conforme o programa. Então, houve uma evolução para facilitar. Embora esses fenômenos da psicografia e agora da psicodigitação produzam um trabalho bastante veloz, sem dúvida nenhuma, a psicofonia hoje é mais utilizada por ser mais veloz ainda, porque é uma pessoa falando. O espírito fala através do corpo do médium, e algumas casas têm o hábito, aqui em casa, não sei, na nossa casa, não sei se um grupo mediúnico tem esse hábito ou não, de gravar. Leva-se um gravador e grava as sessões mediúnicas. E depois, inclusive, se faz uma análise. Em caso de uma comunicação útil para casa ou até para alguma obra, se produz depois da análise, essa comunicação ou esta obra. Então, houve um grande progresso. Mas sempre se pode ter dúvida, né, na psicofonia, se não é uma mistificação, se não é um animismo. Então, se quiser ter uma certeza maior, agora temos o recurso da psicodigitação. Bom, então agora vamos ver o pessoal aí que ficou de achar de interessante, ou ficou alguma dúvida. Nós começamos lá pelas pancadas, pelas mesas, pelas cestas e terminamos na psicodigitação. Então, nesse intervalo aí, o que tem, né? Eu para perceber que cada vez vai evoluindo, né? Mais. No início foi com pancadas, agora já. Pode existir, né? Ainda estão atrasados, ainda estão na pancada. Não estamos na digitação ainda. Até de repente, por isso, para não assustar muito, começaram nesse. Imagina que naquele tempo, quando começou as pancadas, já começasse algo já um lápis já escrevendo do nada, e aí ia ser muito assustador para a época, né? Tinha condições Né? das pessoas. Por isso que vai evoluindo. Vanessa? Foi isso. Oi. Pode você manifestar aí, não precisa esperar para ela levantar a mão, só. Ah, manifesta tá. a mão. Não, só para eu não interromper ninguém, mas eu achei muito legal essa parte, porque eu sou da computação, e aí achei o máximo essa psicodigitação. E aí, quando eu estava falando da dificuldade de transcrever, eu lembrei que hoje em dia tem sistemas de reconhecimento de escrita, né? O próprio iPhone, por exemplo, se tu apontar para a escrita à mão mesmo, ele consegue reconhecer e passar o que está escrito numa folha de papel para um texto digitado. Né? Ele consegue fazer isso. E tem outras ferramentas também de reconhecimento que poderiam ser utilizadas nesse caso. Mas já que eles estão conseguindo utilizar o computador, já é, nossa, uma evolução também, né? Fiquei imaginando se algum dia a gente vão conseguir fazer videochamada de lá para cá, como a gente faz. Quem sabe, né, não vai evoluir. Vanessa, para ti, então, que é da área da computação, o que tu acha uma psicofonia daí por uma escrita a partir da voz, que hoje é normal, né? Então, como viu, a maior facilidade é a psicofonia. O médium falando, computador ligado ali, bota ele para digitar o texto a partir da voz, o Google Voz, não, como é que é?
Tem no Google, tem uma ferramenta que é um microfoninho, que conforme que tu vai falando, ele vai capturando o que você está falando, né? Na verdade, ele é uma ferramenta de acessibilidade, é focado para pessoa que não consegue, no caso, fazer a digitação, enfim, até para uma pessoa cega, por exemplo, se ela quiser digitar algum texto, alguma coisa assim, ela pode ir falando e o computador vai capturando aquilo, né? Viu, Marino? É um psicofônico e que não teria essa, já, digamos, de repente, para digitar, seria uma facilidade. Imensa, né? Ei, Marino? Tem ferramentas de transcrição de voz também. Por exemplo, ali no YouTube, Isso. se você subir um vídeo no YouTube, por exemplo, e mandar para transcrever, ele transcreve tudo. Ele já transforma em texto tudo que tu capturou. Então, tu pode, por exemplo, pegar um vídeo e transcrever, e ele transcreve automático. Tu pode pegar, por exemplo, um áudio também, colocar o áudio nessas ferramentas, ele também transcreve. Aí, assim, facilita, né? Porque se, por exemplo, for uma digitação de um livro, alguma coisa assim, né, que está sendo falada, né, que estão passando, fica difícil a pessoa ter que digitar tudo depois, né? Então, ou escrever à mão, enfim, eu acho que essas ferramentas facilitam também. Um dia que alguém precisar aí de ajuda com alguma coisa e quiser saber uma ferramenta para qualquer coisa, é só me chamar aqui. Eu conheço bastante. Ai. Wilson, que começou a falar. Não, ela já falou o que eu queria falar. Os vídeos que nós postamos no YouTube, a pessoa pode colocar ali para ver o texto. Eu percebo que, embora eu, por exemplo, tenho uma dicção que eu acho horrível, e aí eu vejo lá e ele escreve perfeitamente o texto. Eu digo, num ambiente, ou alguém que não tem audição, ele pode colocar lá a opção CC, e em português, né, porque o nosso é português, então ele vai reproduzir o que a pessoa está falando, e é instantâneo, é impressionante a capacidade disso. E como a Vanessa lembrou, dá para pegar todo o texto falado durante todo o tempo em um texto. Quem, por exemplo, não tiver tempo de ler ou quiser guardar impresso ou mesmo digitalmente, pode pegar o texto da fala de tudo que nós estamos conversando hoje aqui depois que for publicado no YouTube. Isso, se não me engano, até o Facebook faz. Hoje em dia é impressionante os recursos que se tem. Isso é normal, é um avanço da tecnologia. E a Vanessa falou de uma videoconferência, quem sabe, né, do futuro. Porque se nós temos aparelhos, eles já tinham bem antes, basta ler as obras do André Luiz. Isso foi na década de 30 do século passado, ou 40, já tinham aparelhos que, inclusive, tem um fenômeno lá que diz que se projetava a imagem da pessoa através de um disco. Eles já tinham um DVD naquela época, que aqui nem se sonhava. Aqui na nossa região, nem televisão branco e preto ainda tinha. Então, eles estão muito além do nosso tempo. Tanto que as crianças, lá são espíritos adultos, aprendem, e por isso elas nascem já com um domínio bem grande da tecnologia. Já vêm preparados e trazem para nós a alavanca do seu conhecimento que impulsiona mais o progresso ainda. A Mariciana disse Mas aqui entendeu? Sim. Pode falar. Não, a gente fala, foi uma evolução, né? Que antes eram as mesas, tipo, de bico ali, os cestos de bico, né? Hoje ela bota aqui, tipo, põe o lápis na mão do médico, já foi escrevendo, né? Foi evoluindo, que foi que nem nós no passado, que, tipo, antigamente escrevia com a pena no quadro, né? Hoje já não escreve mais, né? Já temos... A evolução foi na verdade, assim, o porquê dessa evolução, o porquê. Não sei se alguém já fez essa pergunta, o porquê dessa evolução, né, de passar dessa forma das mesas, né, das pranchetas, depois para a escrita. E o Kardec fala, na verdade, que o espiritismo é uma ciência e precisa ter uma linguagem científica. Então, se tu for ver uma coisa que eu achei bem interessante, assim, é o nome, né? Porque o nome psicografia. Psico é a mente, né? Então, Kardec diz que estudar mediunidade é o estudo da psique humana. Não é o estudo do fenômeno. É a causa, é a psique. E o espiritismo é uma ciência que tem que ter uma linguagem científica. Então, isso foi a necessidade mesmo da evolução, porque nós precisávamos acompanhar com uma linguagem científica. Porque antigamente a manifestação com pranchetas,
com mesas, ela era mais primitiva, e também não tinha como tu distinguir, às vezes, o conhecimento moral daquele espírito que se manifestava ali. Por isso era ininteligente, né? Então foi necessário também uma inteligência maior para poder distinguir. Eu vi, não sei se eu estou certa nisso também, que a psicografia instintiva, né, mais do teu instinto é mais utilizado para obras literárias, e a mecânica, né, que seria a mecânica, seria mais para passar uma mensagem mesmo, né? Não sei se seria isso, mas o que eu achei mais interessante foi isso, foi o nome mesmo acompanhar, e não tem como a gente fugir, né, disso, porque ele fala também que a mediunidade, todos têm, a humanidade inteira tem mediunidade, e ela vem como uma necessidade de cura da humanidade. Então, por isso a exigência, né, de ter um estudo sério, moral, de ter o conhecimento moral, a base moral, para poder também manifestar, né? Todos nós temos, mas a manifestação não é para todos, porque depende de vários requisitos. Então, é uma faculdade, como enxergar, falar, né? É uma faculdade a mediunidade. E todos nós somos dotados, mas algumas pessoas podem desenvolver mais ou não. E como toda ciência, todo conhecimento, ele começa do simples, do básico, e vem evoluindo. Na época, digamos, nessa época, como que era o trabalho? Era tudo mais material. Vai comparar com hoje. A gente se vê 50 anos atrás, não precisa ir muito longe. Para mim, eu já tenho, dessa que eu conheço, 50 anos atrás para hoje, a diferença, os trabalhos. Por mais hoje, digamos, hoje, como o Wilson ali, que trabalha num escritório. Assim, como é que era o trabalho num escritório há 50 anos? Mas trabalho hoje. Então, como evoluiu? Então, a ciência, a própria ciência, qualquer ramo da ciência, vê há 150, a 200 anos atrás e vê hoje. O espiritismo aqui, e ele começando há 160 anos atrás, ele estava de acordo com a sua época e uma ciência que estava começando. Então, ela veio evoluindo, acompanhando a nossa evolução também, como hoje, como a gente está vendo já essas novas tecnologias aqui. Então, o Wilson colocou da digitação, aqui, 20 anos atrás. Então, hoje, ela pode, já como eu estava conversando com a Vanessa, ela nos explicando, já pode estar muito mais fácil que há 20 anos atrás. Daqui a 20 anos, o que nós estamos falando aqui hoje já vai ser coisa passada. Até comparando o pessoal que não está aqui, né? Que estão online. Né? Há pouco tempo atrás, não existia, né? É sem pensar. Hoje veio por uma necessidade. Antigamente os professores não entendiam com giz, agora é mais tudo evolui, né? Uma coisa que eu vi há pouco, já tem assim, uma coisa ligado na cabeça do cérebro das pessoas, já consegue com o pensamento fazer certas atividades material, já hoje já estão conseguindo, então a nossa ciência já não vou saber da explicação, ainda não lembro de onde que eu vi, mas eu vi que já estão conseguindo alguma coisa nesse sentido. Pessoas que têm certas deficiências que ligaram ele através do pensamento. Tem outras que tem, ou, digamos, uma mão paralisada, lá, uma mão não sei o quê, que fazem uma ligação lá e ele... Então, daqui a um dia não vai precisar mais nem de digitação, vai ligar, a pessoa vai pensar, vai ser escrito. Então, a psicografia vai ser mais psico do que grafia. Vai ser mais assim espiritual. Já vai diminuindo a parte física, a parte mecânica e entrando mais a psicológica. Por isso que é aquilo que o Wilson falou lá no início, né, sobre a necessidade do equilíbrio mental, emocional de quem vai participar de uma reunião mediúnica, né? Tipo, eu nunca participei, mas eu tenho conhecimento disso, da necessidade do nosso equilíbrio, porque se a mediunidade é o contato com outras mentes, como que tem que estar a mente de quem vai ouvir outras mentes? Né? Porque, na realidade, todos nós temos essa capacidade. E, na realidade, todos nós exercitamos isso o dia todo.
A única coisa é que a maioria, a gente só usa 3% do nosso inconsciente, né? A gente não tem, na verdade, a gente é 3% consciente e 97% inconsciente. Ou seja, a gente está se comunicando uns com os outros mentalmente o dia todo, com todas as pessoas. A questão é tu ter consciência disso ou não. Só que para ti aprender, eu acredito que a ter um equilíbrio dessa faculdade, primeira coisa, tu precisa limpar a tua mente. Ou seja, o teu inconsciente. E por isso conhece a ti mesmo, né? Tu precisa se conhecer, conhecer tua emoção. Porque a partir do momento que tu não identifica e não tem equilíbrio emocional, ou alguma emoção que tu entra em desequilíbrio, tu vai entrar em contato com aquela mesma energia, aquela emoção, que é uma energia que entra em ação de outras mentes. Então, ou seja, é a gente com a gente mesmo se tornar cada vez mais forte mentalmente, né? Se me permite, essa observação é Maristela, é isso, né? Sim. Ela falou que não participa de um grupo mediúnico ainda. Eu não sei se falta para ela, na sua análise, conhecimento suficiente, mas parece que tem. E aqui diz, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho faculdade mediúnica, nunca se manifestou nada patente em mim, então não vou participar. Vamos ver aqui o último parágrafo do que nós acabamos de ler, do item 156. Aqui fala das manifestações dessa cesta, né? Ele diz assim, com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam 2, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. O que isso quer dizer? Nós chamamos hoje de médiuns de apoio. Como assim apoio? Porque todos nós temos energias fluídicas e nós temos também para doar. E o material que nós possuímos pode ser utilizado, quando em equilíbrio, para ajudar nos trabalhos mediúnicos. Às vezes a pessoa, eu não senti nada, não vi nada, não ouvi nada. Então, o que adianta eu ir lá? É um médium de apoio. Aqui, Kardec está dizendo que naquele tempo, naqueles casos, para fazer um fenômeno das mesinhas aqui, precisava no mínimo 2. Um tinha necessariamente que ter a faculdade mediúnica. E nos nossos grupos mediúnicos, se não houver nenhum médium com capacidade mediúnica, não vai haver manifestação. Mas havendo um, já há. E aí os demais, ou os poucos que não têm capacidade mediúnica para comunicação ou para qualquer fenômeno, vamos servir de apoio. Então, não é motivo para as pessoas não aceitarem ou participarem por um certo tempo e desistirem. O que precisa, sim, é o conhecimento básico que esses estudos nos proporcionam. E também a preparação, claro, do equilíbrio mental. Né? Sim, é como disse o Wilson. E também, se não tiver os de apoio, não pode também ter um trabalho mediúnico só com um médium que vai dar a comunicação, né? Não tem um trabalho principal. Tem que ser médium, né? senão não você não é assim que funciona, né? Uns precisam Cada dos função outros, tem né? a função importante dela. Sim. O mecanismo. Se tiver só um médium que ele vai dar comunicação e não tiver os de apoio, não dá para fazer o trabalho. Ou vice-versa, né? Muitos médiums assim, se perdem, né? Que não tem um apoio, né? E acabam, uns enlouquecem, outros também, né? Pode ser isso também. É por isso que tem que estar bem preparado para ir num trabalho mediúnico já, para não haver o desequilíbrio, né? Sim. É isso que tu falou, Wilson. Na verdade, eu procurei o grupo de estudo justamente para ter um grupo, assim, para entender melhor. Eu nunca participei de uma reunião mediúnica, né? Mas o que eu olho, assim, eu sempre me dediquei muito ao estudo, desde 2007 que eu estudo assiduamente a doutrina, tudo que é possível, assim, em grupo ou sozinha, mas principalmente também ao autoconhecimento, né? Eu faço terapia, análise, enfim, faço também da minha profissão já desde 2004. E, então, assim, eu fui o quê? Eu fui aprender a analisar a minha mente, eu fiz o trabalho interno em mim. Então, só que daí chegou num momento que eu comecei a perceber coisas daí, fenômenos comigo,
que eu não tenho como fugir, entendeu? Eu comecei a perceber que eu já tinha atividades individuais daí minha, mediúnicas mesmo, e fortes, assim, vivências mesmo entendendo, e com estudo moral, que a minha formação, eu tenho uma base moral forte, assim, né? Eu considero isso, sabe? Porque eu nasci, tipo, eu me considero filha do Ceará, assim, né? Que foi onde eu fui, assim, e fui por um caminho da dor. Então, lá eu aprendi essa base moral. Eu sempre digo, assim, até quando eu falo com a Lia, que eu sempre falo com ela alguma coisa, digo, Lia, a minha base moral é forte, porque eu aprendi com vocês. Sempre que eu tinha uma dúvida para onde eu fui, que eu fiquei 5 anos fora de Santo Ângelo, eu sempre busquei a eles, assim, ó, eu tô com essa dúvida e coisa e tal. Só que eu comecei a sentir coisas, e até profissionalmente, que não tem mais como eu negar, assim, o fenômeno se manifestando, né? Mesmo que eu tenha aprendido que a gente nunca deve fazer isso sozinha, nunca deve fazer isso em casa, nunca. Mas, assim, só que daí eu já comecei a perceber em mim, assim, que é rápido. Mesmo quando eu chego na casa espírita, que eu sento para qualquer situação, eu já sinto a espiritualidade, sabe? Eu já sinto a manifestação, assim. Então, e daí outras vivências, assim, em sonhos, né? Principalmente em sonhos. Teve uma época até que eu pensei, meu Deus, eu sou psicanalista dos encarnados, mas agora até desencarnado, está vindo durante o sonho me chamar. E daí, tipo, acordar com as pessoas, assim, para me avisar, sabe? Ó, tipo, vou morrer, posso morrer, e querendo um apoio. Então, eu comecei a ter essas coisas muito em sonhos, e principalmente, assim, também premonições, né? Então, assim, aconteceu tantas e tantas e tantas vezes, que até ontem eu falei para o Lucas, né, não sei se ele está aí, eu disse, Lucas, aconteceu tantas vezes já na minha vida que eu não tenho mais como negar, sabe? Quando às vezes eu acho que a gente tenta fugir, não é fugir, a gente não quer acreditar muito, né? Dá um medo, dá aquelas coisas assim, não, mas será que é real? Eu duvidava muito, sabe, de mim, essa realidade, eu sempre, não, será? Não pode, não pode. Só que daí aconteceu umas situações, assim, tipo, o ano passado, até quando eu estava indo para o congresso lá em Porto Alegre, né, aconteceu uma situação que, tipo assim, não tinha como eu não acreditar. Eu precisei que outras pessoas, que eu falasse para outras pessoas, porque eu não falava também, né? Tinha aquele receio, eu não falava, eu ficava para mim, eu tentava avaliar, e sempre com estudo. E ali, indo para Porto Alegre, no ônibus, aconteceu uma situação que eu falei para as pessoas, uma situação, para 2 pessoas, tá? E só que depois aquela situação aconteceu no congresso lá. E daí foi muito forte, sabe? Porque daí eu fiquei ainda assim, nossa, será que aconteceu? Será que eu falei isso mesmo? Mas eu fiquei ainda na dúvida. Daí quando eu cheguei para as pessoas, elas me olharam e assim, Maristela, tudo aquilo que tu falou no ônibus. E assim, eu disse assim, meu Deus, é real. Tipo assim, não tem como eu negar mais, entende? Então, por isso que eu vim buscar estudo. Se aprofundar mais nos estudos, né? E ter um apoio, né? Um grupo, algo Imagina os que irmãozinhos direcione. mais, como dizia a palavra, mais ignorantes no estudo, né? A loucura para eles, né? Então, se a pessoa já sendo estudada, compreendida, assim, gera dúvidas. Sim. Muito se perde porque tem esse, né? É. E daí, imagina a confusão mental na cabeça deles. É que eu trabalho também com o inconsciente, né? Então, assim, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Quando eu atendo as pessoas, eu não ouço o que ele diz conscientemente, eu ouço o que ele não diz. Então, a realidade é que eu tenho conhecimento da doutrina, embora eu não use no trabalho, né? Eu trabalho com a psique humana, mas eu acesso o inconsciente. E eu tenho que entrar na sombra junto. Eu sempre brinco até com os pacientes, eu digo, ó, eu sou uma investigadora, nós vamos pegar uma lanterninha e vamos entrar aí dentro da tua mente. Você não vai estar sozinha, tá? Nós vamos estar junto e nós vamos começar a olhar e retirar o que serve e o que não serve. Então, eu entro no inconsciente. E para entrar no inconsciente deles, o meu tem que estar. Então, assim, é um trabalho profundo. Só que eu, Maristela, tenho conhecimento da espiritualidade. Eles, eu não toco nesse assunto, não falo nesse assunto, mas eu entendo. Então, eu sei também que precisa, assim, de uma base, que não estou sozinha nesse trabalho, né? E realmente é libertador, né? Quando tu auxilia a pessoa a entender o inconsciente dela e trazer para o consciente e poder botar em prática, é libertação. Estou apaixonada por isso. Ao mesmo tempo assusta. É libertação tanto para ti quanto. Sim, eles se curam, mas eu sempre em silêncio eu penso, gente, se eles soubessem como eles me curam também. Tá aí, ó. Essa aqui é a Maristela. Já começamos a conhecê-la. Primeiro dia, ficamos felizes que pedimos o amparo para que ela encontre o que ela vem em busca, que possamos não só
a espiritualidade, mas cada um de nós dá a nossa parcela, assim com essa troca também receber toda essa bagagem que ela traz, que a Zaira, e que cada um de nós é uma troca que a gente tem aqui, é de experiência, é de conhecimento, é de sentimentos. Então, aqui nós somos uma família. Aqui nós procuramos dentro da casa espírita, então nós vivemos um pouco de irmãos mesmo, que a gente não é de sangue, a gente dificilmente a gente fala em irmão, todos somos irmãos, mas ainda é da boca para fora. Então, aqui é um pouquinho menos disso, a gente não é a perfeição, não é tudo aquilo, mas aqui a gente já, com essa vivência, os que já estão há mais tempo, independente da distância, tem uns que estão na telinha, outros estão aqui, para eles nós estamos também na telinha, mas há essa união de pensamento, de intenção, a espiritualidade também dispensando toda a ajuda que nós precisamos, então... E também temos uma colega nova, Sim. a Zaira, que chegou hoje, que não conhece ela, podia se apresentar para nós e para eles lá. Tá bom. Então, eu sou a Zaira, eu sou professora. Eu entrei e comecei esses estudos na pandemia, né? Quando foi criado aquele grupo online, né? E daí eu entrei ali, participei ali aquele tempo e depois, e nunca tinha vindo aqui, né? E aí hoje acordei e lembrei, sabe? Foi assim um estalo. E senão eu vou lá no centro hoje. Peguei a Gracilane e daí foi muito Era a colega que está saindo do virtual para o presencial. Isso. Ela participava do grupo da sexta-feira durante a pandemia. Depois ela, quando retornou aquele grupo, fechou o online, ela ficou de fora, não conhecia nem a casa presencialmente, e hoje ela como eu estava dizendo para a Zaira, tudo tem o seu momento certo, a hora certa, porque deu aquele estalo dela vir hoje aqui, ela veio e está participando conosco. Então, é isso. Passamos um pouquinho do horário, mas por uma causa muito justa, muito bom. Acho que todos estão se sentindo bem, por mais que tenha passado o horário. Mas vamos pedir, então, para a irmã Eliane a prece de encerramento, como nós acompanhamos mentalmente. Então, agradecidos por mais esse momento de estudo, de troca, de pensamentos, de ideia, dando as boas-vindas às novas colegas, e continue conosco, que se, como o seu marido falou, se sentam em casa, se sentam num grupo de amigos. Agradecemos a espiritualidade amiga por estar conosco nesse momento, por tudo aquilo que aprendemos. Agradecemos por nossa saúde, agradecemos por essa oportunidade, por estarmos reunidos. Pedimos também por nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, que todos recebam um pouco dessa luz, um acalento, um conforto, conforme o seu merecimento. Também pedimos pelos colegas que não estão presentes hoje, que também recebam essa luz, essa nossa prece. E que nós tenhamos uma semana, e que possamos nessa semana usar e passar também um pouco daquilo que aprendemos aqui. E que assim seja.